Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um mini curso aqui no canal e nesse mini curso a gente vai ter uma breve introdução à AI. A gente vai começar entendendo o que é o ChatGPT, vamos criar uma conta no ChatGPT. Então, se você já sabe o que é o ChatGPT e já tem uma conta, você pode avançar para o capítulo 3 desse vídeo, em que a gente vai entender o que são os prompts e como eles funcionam. Depois a gente vai aprender como escrever bons prompts. Eles são fundamentais para obter melhores resultados nas respostas que o ChatGPT e qualquer outra ferramenta de AI vai devolver para as nossas perguntas ou para os nossos prompts. Depois a gente vai entender o que está por trás do ChatGPT, que é a OpenAI. Em seguida a gente vai entender o que é uma API, porque uma API é a chave para que a gente possa conectar as nossas aplicações com o ChatGPT ou com qualquer outra ferramenta de AI. Em seguida, a gente vai entender o que é um GPT especificamente, depois os modelos LLM, vamos entender como funciona o playground da OpenAI, vamos conhecer o conceito de token e o que é um token na prática e para que eles servem. Depois a gente vai aprender como obter melhores resultados com a OpenAI e vamos entender também como funciona o sistema de precificação do ChatGPT e da OpenAI em si. Perfeito? Se isso faz sentido para você, a gente se vê após a vinheta. Fala pessoal, beleza? Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o que é o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de processamento de linguagem natural, ou NLP, do inglês Natural Language Processing, e foi desenvolvida pela OpenAI. Ela foi projetada para gerar textos semelhantes aos produzidos por seres humanos, a partir dos prompts que ela recebe. Em sua essência, o ChatGPT utiliza algoritmos de machine learning para elaborar textos com base em inputs que você passa para ele, com base nos prompts. A sigla ChatGPT representa Chat Generative Pre-trained Transformer. Agora entendendo o que é NLP. Ele se refere ao processamento de linguagem natural, como eu já comentei, e é um ramo da inteligência artificial e da ciência da computação que foca na interação entre computadores e linguagem humana. O objetivo da NLP é capacitar os computadores a compreender, interpretar e gerar linguagem humana, permitindo que eles executem diversas tarefas relacionadas à linguagem. Alguns dos benefícios que o ChatGPT traz. O primeiro deles é processamento de linguagem natural. Ele possui a capacidade de compreender e gerar texto em linguagem natural, o que o torna uma ferramenta valiosa na criação de chatbots e assistentes virtuais. Essa habilidade permite que as interações com os usuários sejam mais intuitivas e naturais, facilitando a comunicação entre humanos e máquinas. Assistência à programação. Ele demonstra proficiência em diversas linguagens de programação, oferecendo suporte a desenvolvedores ao sugerir trechos de código, identificar e corrigir erros, além de explicar conceitos complexos de uma determinada linguagem. Essa funcionalidade agiliza o processo de desenvolvimento e serve como uma ferramenta educativa para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades técnicas. Tradução de idiomas. A capacidade do ChatGPT de traduzir textos em múltiplos idiomas facilita a comunicação global e a adaptação de conteúdo para diferentes públicos. Essa funcionalidade é especialmente útil para empresas que desejam expandir sua presença internacional e para indivíduos que buscam consumir informações em outros idiomas. Educação e aprendizado. O ChatGPT pode atuar como um tutor virtual, oferecendo explicações detalhadas sobre diversos tópicos, respondendo a perguntas e auxiliando na compreensão de novos conceitos. Essa aplicação enriquece plataformas de aprendizado interativas
e apoia estudantes nas suas jornadas educacionais. Automação de tarefas. Ao interpretar e gerar texto de forma eficiente, o ChatGPT pode automatizar uma variedade de tarefas, como atendimento ao cliente e gerenciamento de e-mails. Essa automação resulta em economias de tempos e recursos para empresas e indivíduos, permitindo que se concentrem em atividades mais estratégicas. Acessibilidade. O ChatGPT contribui para a criação de ferramentas que auxiliam pessoas com deficiências com a geração de descrições textuais para imagens ou conversão de texto em fala. Essas aplicações promovem a inclusão digital e garantem que mais pessoas possam interagir e acessar conteúdos online de maneira significativa. Integração em aplicações. A versatilidade do ChatGPT permite sua incorporação em diversas plataformas e serviços, ampliando as funcionalidades de aplicações existentes e proporcionando experiências mais ricas aos usuários. Essa integração pode incluir desde assistentes pessoais até sistemas de recomendação personalizados. Pesquisa e análise. Pesquisadores podem utilizar o ChatGPT para processar e resumir artigos acadêmicos extensos, facilitando a extração de informações relevantes e a identificação de tendências em grandes volumes de dados. Essa capacidade acelera o processo científico e a disseminação do conhecimento. Entretenimento. O ChatGPT pode ser empregado na criação de personagens interativos para jogos, elaboração de histórias personalizadas e desenvolvimento de conteúdo envolvente para redes sociais. Essas aplicações oferecem novas formas de entretenimento e engajamento para os usuários. Bem-estar e saúde mental. Embora não substitua profissionais de saúde, o ChatGPT pode auxiliar na organização de pensamentos, oferecer estratégias de enfrentamento e fornecer informações gerais sobre saúde mental. Essa função serve como um complemento ao suporte profissional, ajudando indivíduos a gerenciar aspectos de seu bem-estar. Essa foi uma visão geral abrangente sobre o ChatGPT e suas diversas aplicações. Por essa aula é isso, e na próxima a gente vai criar uma conta no ChatGPT. Então, até lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai criar a nossa conta no ChatGPT. Para isso, você vai entrar no Google e vai pesquisar por OpenAI. A OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT e de outras ferramentas de AI. A gente vai clicar nessa primeira opção aqui, OpenAI, e a gente chega a essa página. Nós vamos clicar na opção Login e aqui temos três opções, API Platform e ChatGPT. A gente vai escolher ChatGPT e tem também Sora. Né? Ok, aqui a gente tem a opção de fazer o login no ChatGPT ou de criar uma conta. No nosso caso, a gente vai criar uma conta. Se você já tiver uma conta, você pode prosseguir. Beleza? Clicamos em Sign Up. E-mail address, eu vou pegar meu e-mail address aqui. Ok, continue. Pede para definir uma senha. Ok, continue. Ele enviou um código de verificação para o meu e-mail. Vamos conferir esse código. Ok, recebi o código. Vou copiar esse código e vou me autenticar. Continue. Full name, eu vou colocar Erúdio Suporte.
que ele pede um birthday. Continue. Ok, conta criada e já estamos logados. Aqui ele fala que a apresentação, né? Prazer em conhecer e tal. E aqui algumas sugestões do que você pode fazer no ChatGPT, né? Tem tarefas escolares, trabalho, tarefas pessoais, diversão e entretenimento, apenas estou curioso e por aí vai. Vamos escolher a opção Work. Aí ele já envia um prompt, né? Eu estou aqui para aprender como melhorar no meu trabalho. E aqui ele dá algumas sugestões. E vamos escolher, por exemplo, esse daqui, ó. Últimas tendências no trabalho remoto. Últimas ferramentas que são tendência em trabalho remoto. Beleza, escolho isso e ele vai me dar alguma resposta aqui. E aqui ele fala os tipos de ferramenta que estão em alta no trabalho remoto. Enfim, mas claro, você pode fazer o input dos seus próprios prompts e é aqui que você faz isso, né? E para ganharmos tempo, eu vou colar aqui um prompt. Qual foi a linguagem de programação mais popular no ano de 2018, por exemplo? Ok. E aí ele fala que em 2018 as linguagens de programação mais populares foram o JavaScript, Python, Java, C++ e vai listando todas elas. E nem precisava de tanta coisa, mas tudo bem. E aqui ele nomeia esse histórico que a gente fez de perguntas a ele como uma introdução, né? Você pode renomear esse cara, clicando nos três pontinhos, rename, ou também pode deletar se for o caso, né? No caso, você pode vir aqui e deletar, ok, e criar um novo, 2015. 2015. E aí ele monta novamente a lista para mim. E agora ele foi um pouco mais conciso, né? E aqui, se você quiser renomear, bem simples. Top Programming Languages em 2015, né? Beleza. Ou posso ser ainda mais objetivo, né? Ok, renomeado. Aqui também tem as opções de atualizar o plano. A gente está usando o plano Free, que não custa nada mensalmente, e a gente tem acesso ao GPT-4 ou Mini. E podemos fazer a conversão de voz, dados em tempo real, acesso limitado ao GPT-4o, acesso limitado a upload de arquivos e análise de dados avançados e geração de imagens. E eu também posso customizar os GPTs. O plano Plus tem tudo que tem no Free e tem mais algumas coisas. E o plano Pro tem tudo que tem no Plus e mais algumas coisas, bem mais avançado. Se você quiser fazer o upgrade, basta você clicar aqui em obter o Plus. Ok. Aqui você pode fechar esse sidebar e ter mais espaço para o chat, né? Facilita para você trabalhar. Aí está. Aqui tem os planos que a gente está usando, né? Os modelos que a gente está usando, melhor dizendo. A gente está usando o GPT-4 ou Mini e você pode fazer o upgrade para o Plus clicando aqui. Se você estiver assinando o ChatGPT, vão aparecer outras possibilidades aqui. Aqui tem as configurações, customizar o ChatGPT, baixar a aplicação para Windows, fazer o upgrade de plano, adicionar extensão e fazer logoff também. Enfim, essa é a configuração inicial, né? Bem simples de trabalhar, tão simples quanto usar o Google, e é isso. Na próxima aula a gente continua. Até lá!
Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre prompts. O que são prompts? Bom, simplificando bastante, podemos dizer que prompts são as entradas que o usuário fornece ao ChatGPT para obter uma resposta correspondente. Ou seja, um prompt nada mais é do que o texto que você fornece como entrada ao ChatGPT. Existem algumas coisas que você precisa saber sobre prompts. E a primeira delas é a memória. O ChatGPT possui memória de curto prazo que permite armazenar informações sobre os prompts anteriores e gerar respostas que são contextualmente relevantes. Essa função de memória permite que o ChatGPT produza respostas que consideram detalhes importantes das interações anteriores, gerando assim respostas mais coerentes e significativas. Para ilustrar isso, vamos abrir aqui o ChatGPT e vamos exemplificar na prática. Which is the capital of Finland? E ele me diz que a capital da Finlândia é Helsinki. Agora, se eu perguntar qual é a sua população, ele vai conseguir me responder, apesar de eu não mencionar o nome da cidade. Então, se eu vier aqui, what is its population? Então, se eu pesquisar qual é a sua população, apesar de eu não ter mencionado novamente a Finlândia e nem a capital da Finlândia, ele consegue me dizer qual é a população da Finlândia. Ou seja, isso aqui é relacionado à memória de curto prazo do ChatGPT. Então, coisas que eu já falei com ele no chat anteriormente, ele armazena e vai ser usada para me trazer uma resposta mais efetiva. Então, apesar de eu não ter mencionado Helsinki nem Finlândia, ele conseguiu trazer a resposta para mim e entender o contexto com base na conversa anterior. E por isso ele consegue me dar uma resposta correta. E isso demonstra que o ChatGPT possui a capacidade de memória que é de curto prazo. Isso permite que ele gere respostas mais precisas e relevantes. Essa funcionalidade é extremamente útil em aplicações que dependem de conversação. Entretanto, é importante observar que essa função de memória tem algumas limitações, porque ela é restrita ao curto prazo. O ChatGPT não vai recordar de prompts que você executou há uma semana ou há um mês atrás. E por isso, a memória é muito útil, mas ela não é infalível. O próximo ponto que eu preciso discutir com vocês é o comprimento do prompt. Então, o comprimento do prompt vai afetar diretamente a qualidade e a relevância da resposta gerada pelo ChatGPT. Prompts mais longos podem fornecer mais contexto para o ChatGPT trabalhar e, por isso, pode ajudar a gerar respostas mais relevantes e precisas. Portanto, é sempre bom ser o mais descritivo possível quando você está escrevendo prompts para o ChatGPT, para que ele possa compreender claramente o que você está pedindo. Outro aspecto a se considerar é a formulação do prompt. A forma como o prompt é estruturado vai influenciar no tipo de resposta gerada. Voltando novamente para o ChatGPT, eu vou adicionar dois prompts aqui. Dessa vez eu vou copiar para a gente ganhar tempo. E eu vou colocar aqui qual que é a melhor maneira de escrever uma descrição de produtos. E aqui ele me mostra os detalhes sobre isso. Agora, se eu for mais preciso e falar para ele, escreva uma descrição de produtos que seja engajante e que destaque os pontos fortes do produto. Aí ele me pergunta qual produto que eu desejo destacar. Então, a forma como você estrutura o prompt e o tamanho do prompt vai afetar efetivamente na forma que ele vai trazer a resposta. E no caso aqui,
ele precisa de mais informações sobre o produto. Você poderia adicionar uma foto do produto, poderia adicionar mais detalhes aqui que ele conseguiria te dar uma resposta mais efetiva. Então, você pode anexar outras coisas ao prompt para poder facilitar a resposta dele. Então, esses pontos são fundamentais quando você está trabalhando com o ChatGPT e são aspectos que você deve considerar quando você estiver escrevendo os seus prompts e trabalhando com o ChatGPT. Bom, compreender os prompts é essencial para aproveitar ao máximo o ChatGPT. Então, tenha em mente o seguinte: o ChatGPT possui memória de curto prazo, permitindo interações mais fluidas. Prompts mais longos e descritivos ajudam a gerar respostas mais precisas. E a forma como você formula a sua pergunta pode impactar significativamente na resposta obtida. Então, com essas dicas, você pode melhorar suas interações e obter respostas mais úteis do ChatGPT. Nessa aula, a gente já escreveu alguns prompts, mas a gente pode ser ainda mais detalhista nesse processo. Na próxima aula, a gente vai aprender como escrever prompts na prática. Então, até lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai criar prompts. Vamos entender como criar prompts, melhor dizendo. Quando você trabalha com prompts, há algumas coisas importantes que você deve ter em mente. Para ilustrar isso, a gente vai considerar um cenário em que eu estou planejando uma viagem. Imagine que eu estou aqui no ChatGPT e decido pedir para o ChatGPT para planejar uma viagem. E aí ele não sabe me dizer exatamente como planejar a viagem. Ele fala assim: você tem certeza que você quer planejar uma viagem? Porque para fazer isso eu preciso de algumas coisas. Eu preciso do destino, preciso das datas, eu preciso do orçamento, o tipo de viagem, se você é mais aventureiro, se você quer relaxar, se você quer ter experiências culturais ou alguma coisa do tipo de acomodação que você prefere, se é hotel, Airbnb, enfim. As atividades que você vai executar, as companhias de viagem e me pergunta sobre as preferências que eu tenho em relação a isso. Então ele não consegue me dizer a resposta, mas ele me fala o que eu por onde eu preciso começar para que ele consiga gerar uma resposta efetiva. E a regra é bem simples: quanto mais específico e detalhista eu for, melhor vai ser a resposta que o ChatGPT vai gerar. Então, ao invés de usar prompts genéricos, como o que eu utilizei aqui, como, por exemplo, planeja viagens, me dê isso, me dê aquilo, você pode ser mais específico. E você pode reformular esse prompt aqui para algo um pouco mais complexo. Então, eu vou copiar o prompt aqui para a gente ganhar tempo. E imagine o seguinte, que eu escreva para ele: planeje uma viagem para Portugal, Espanha, França e Itália para uma família com 4 pessoas e um orçamento de $15.000. Então, vou enviar esse prompt para ele e perceba que a resposta já vai mudar completamente. Aqui ele já mostra a duração da viagem, o itinerário, os voos, acomodações, tipos de comidas que eu posso pedir, enfim, todos os detalhes aqui, custos estimados e por aí vai. E dessa forma eu forneci informações valiosas para o ChatGPT sobre que tipo de viagem que eu estou planejando. Então eu deixo claro para ele que é uma viagem de família, que tem um orçamento específico, quais países específicos e, enfim, eu detalho muito mais o que eu pretendo e o que eu quero para o ChatGPT. Então, no primeiro exemplo, o nosso prompt era super genérico, não tinha muito o que fazer, né? Então ele não conseguiu me dar uma resposta clara e objetiva, e nem assim, ela até me ajudou a ter ideias do que fazer, mas ainda assim não é perfeita, não é uma resposta ideal.
Então, com esse exemplo aqui, ele já pode sugerir o destino. Se eu colocasse datas, ele poderia me dizer se está em alta temporada ou baixa temporada. Então, pegando essa informação que ele me deu para esse último prompt, eu posso reformular ainda mais esse prompt e melhorá-lo. Então, por exemplo, posso voltar aqui, pegar esse prompt anterior e colar aqui embaixo. E, além disso, eu reformulo. Planejo uma viagem para esses países aqui, para uma família de 4 pessoas. E eu vou adicionar também as idades. Para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, as idades e o orçamento. Então, com isso daqui, ele vai conseguir ser ainda mais preciso no resultado que ele vai me retornar. Ok? Ele já mostra o estilo, né, da viagem, o itinerário, e ele já é um pouco mais detalhista e já foca no tipo de viagem que eu preciso. Então, quando eu menciono que tem 2 crianças, uma de 7 e uma de 12, ele também leva isso em conta para poder montar esse orçamento e montar todo o roteiro para mim. E, claro, todo esse itinerário que ele está montando aqui é provisório, né? Ele pode ir refinando isso aqui de acordo com o que você vai passando. Como você pode perceber, eu utilizei uma linguagem bastante descritiva para fornecer uma quantidade significativa de informações sobre meus gostos e preferências. Eu ainda posso dizer se eu quero visitar museus, se eu quero ir em locais históricos, se eu quero conhecer a culinária local, enfim, tudo isso. Então, quanto mais detalhes eu prover, melhor vai ser o resultado do prompt, porque ele vai levar em conta as informações sobre os meus gostos e preferências. E está tudo certo se você não souber todos os detalhes no início. E você pode experimentar diversos prompts e ir refinando eles para obter ideias. E assim, você pode adicionar mais informações no seu próximo prompt. Quando você fornece novas entradas ao ChatGPT, ele começa a gerar itinerários provisórios com base no que você especificou. A resposta que você vai receber com o novo prompt vai ser muito mais direcionada e alinhada com o que você está buscando, porque você forneceu informações mais completas ao ChatGPT e usou uma linguagem descritiva eficaz. Então, ao revisar essa resposta, você vai notar que ela é bastante detalhada. O primeiro ponto importante que nós discutimos é a necessidade de ser específico. O segundo é a importância de usar uma linguagem descritiva. E o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é a importância de testar diferentes prompts. Muitas vezes você não vai conseguir exatamente o que você deseja na primeira tentativa. Existe uma possibilidade que a primeira resposta que você recebe do ChatGPT não atenda às suas expectativas. O ChatGPT tem a capacidade de gerar uma ampla gama de respostas com base em diferentes prompts. Então, não tenha medo de experimentar diferentes prompts para descobrir o que funciona melhor para você. Por exemplo, no meu primeiro prompt eu coloquei planeje uma viagem. Depois eu fui um pouco mais específico, mencionando que eu precisava de uma viagem para uma família com 4 pessoas e com um orçamento específico. Em seguida, eu fui detalhando ainda mais. E assim, o que eu estou fazendo, na verdade, é testar diferentes prompts. Fique à vontade para fazer isso, tem que testar. O próximo ponto é a necessidade de você refinar e iterar. Então, o texto gerado pelo ChatGPT deve ser visto como um ponto de partida. E é o seu papel como usuário iterar e aprimorar as ideias apresentadas pela ferramenta. Você pode usar a sua própria experiência e julgamento para refinar e melhorar o texto produzido pelo ChatGPT.
buscando obter resultados ainda melhores. Essa fase de refinamento é essencial, porque ela pode levar a sugestões mais adequadas e alinhadas ao que você realmente precisa. Além disso, tem mais um ponto que eu preciso mencionar, que é para você usar a expressão agir como ou act as. Essa frase pode ser bastante útil em prompts ao trabalhar com o ChatGPT. Por exemplo, você pode dizer para ele para agir como um agente de viagens e planejar a viagem para você. Então, eu vou colar mais um prompt aqui para a gente testar. E adicionado o prompt, atue como um agente de viagens e planeje uma viagem para mim. Nós temos a intenção de visitar Portugal, Espanha, França e Itália para uma família com 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, com as idades de 7 e 12, com um orçamento de US$15.000. E aí eu mando novamente. E quando eu faço isso, ele vai atuar como um agente de viagens e vai ser um pouco mais preciso na geração do resultado. Aqui ele já coloca os detalhes, né? As pessoas, o orçamento, a duração, o estilo de viagem, os voos que eu preciso fazer e os detalhes, né? Acomodações, alimentação, as atividades que a gente pode fazer e por aí vai. Então tem todos os detalhes aqui e ele vai refinando a resposta para mim. Então, resumindo os pontos que a gente discutiu. Primeira coisa, seja específico. Segundo, use uma linguagem descritiva. Terceira, teste diferentes abordagens nos seus prompts. Quarto, você vai refinar e vai iterar sobre os prompts que você inseriu como input no ChatGPT. E quinto, use a função act as ou atue como, porque aí ele vai ser ainda melhor nas respostas. O segredo para usar o ChatGPT de forma eficaz está em como você fornece inputs para ele. Se elas forem específicas e bem descritas, as respostas vão ser bem melhores. Com os prompts corretos e ajustes, você vai conseguir boas respostas. Então, você pode usar essa ferramenta para otimizar o fluxo de trabalho e melhorar a qualidade do que você faz. Esse é o poder dos prompts do ChatGPT. Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente continua. Até lá! Fala, pessoal, beleza? A OpenAI, fundada em 2015, é uma organização de pesquisa em inteligência artificial dedicada ao desenvolvimento seguro e benéfico dessa tecnologia. Criada por figuras como Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman e W. Zaremba, nasceu com o propósito de democratizar o acesso à IA e garantir que seus avanços servissem ao bem comum. Os fundadores contribuíram com recursos financeiros ou habilidades técnicas excepcionais, consolidando a OpenAI como um dos principais polos de inovação do setor. Desde o início, a OpenAI teve como foco projetos ambiciosos como o desenvolvimento de algoritmos de Deep Learning e o avanço no processamento de linguagem natural, ou NLP. Para viabilizar esse trabalho, ela atraiu investimentos privados e formou parcerias estratégicas, destacando-se a aliança com a Microsoft, que investiu bilhões de dólares em infraestrutura e pesquisa. Em 2019, a OpenAI passou por uma reestruturação significativa, adotando um modelo híbrido, conhecido como Capped Profit. Esse formato permitiu a captação de recursos para sustentar projetos de longo prazo, ao mesmo tempo em que limitava os lucros, buscando equilibrar o crescimento financeiro com seu compromisso original de tornar a IA acessível e segura. A mudança, no entanto, levantou questionamentos sobre a independência da organização, especialmente
diante da crescente influência de seus investidores. O sucesso da OpenAI também se deve à combinação de talentos que formaram sua base. Cada fundador trouxe conhecimentos essenciais de áreas como engenharia de software, modelos de deep learning e robótica, moldando a visão e a trajetória da organização. A colaboração entre esses líderes foi crucial para a construção de tecnologias inovadoras que posicionaram a OpenAI na vanguarda do desenvolvimento de IA. A OpenAI desenvolveu alguns dos produtos mais revolucionários na área de inteligência artificial. Dentre eles se destacam o GPT, Generative Pre-trained Transformer, que inclui suas versões subsequentes, como o GPT-2, GPT-3 e o mais recente, GPT-4. Ele é um dos maiores marcos na área de processamento de linguagem natural, ou NLP. Esses modelos de linguagem são projetados para gerar textos de forma autônoma, respondendo a comandos de linguagem humana com alta coerência e fluência. O GPT-3, por exemplo, foi um grande avanço ao demonstrar habilidades excepcionais em compreensão de contexto, geração de texto, tradução automática e até mesmo escrita criativa. O ChatGPT é uma das aplicações mais populares do GPT, permitindo que os usuários interajam com a IA de maneira fluida e natural. Com o ChatGPT, a OpenAI provou que é possível criar assistentes virtuais que não apenas respondem a perguntas simples, mas também oferecem soluções complexas como escrita de código, respostas a questões técnicas e até mesmo o suporte a clientes em tempo real. Outro produto inovador da OpenAI é o DALL-E, uma IA que gera imagens a partir de descrições textuais usando um modelo de transformador generativo. O DALL-E é capaz de criar imagens únicas e criativas que correspondem exatamente às instruções textuais fornecidas pelos usuários. Isso abriu novas possibilidades para designers, artistas e criadores de conteúdo, permitindo-lhes explorar a criação visual de maneira inédita. O Codex é outra inovação importante da OpenAI. Ele é projetado para entender e gerar códigos em diversas linguagens de programação, como Java, Python, JavaScript e muitos outros. O Codex tem o potencial de transformar a forma como programadores escrevem código, tornando o processo mais eficiente e intuitivo. Ele também é a base para ferramentas como o GitHub Copilot, um assistente de programação inteligente que auxilia os desenvolvedores durante a escrita de código. A OpenAI se consolidou como uma das maiores influências no campo da inteligência artificial, mas sua trajetória não está isenta de controvérsias. A transição para o modelo Capped Profit e a parceria com a Microsoft geraram críticas quanto à transparência e acessibilidade. Produtos como o ChatGPT e o DALL-E trouxeram tanto benefícios quanto desafios éticos, como preocupações sobre a criação de conteúdo enganoso, a substituição de empregos e os limites da criatividade artificial. Para mitigar esses riscos, a OpenAI implementa medidas de segurança e filtros nos seus modelos, mas os desafios persistem. A OpenAI se posicionou como uma força propulsora no desenvolvimento da inteligência artificial, criando ferramentas que impactam a forma como interagimos com a tecnologia e com o mundo ao nosso redor. Seus produtos como o GPT, ChatGPT, DALL-E e Codex demonstram o poder transformador da IA, enquanto as discussões sobre seu uso ético e responsável continuam a moldar o futuro dessa revolução tecnológica. Por essa aula é isso, e na próxima nós vamos discutir sobre o que são APIs. Até lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai responder o que são APIs. As APIs, ou Application Programming Interfaces, são um conjunto de regras ou protocolos que permitem que um software se comunique com outro. Elas definem o formato ou o meio pelo qual dois sistemas podem interagir, funcionando como uma ponte que possibilita a troca de informações de maneira padronizada e eficiente. Para entendermos melhor esse conceito, nós podemos usar uma analogia
bastante ilustrativa. Imagine que você está em um restaurante. Nesse cenário, você representa uma aplicação, enquanto a cozinha representa outro sistema ou serviço. Quando você deseja pedir comida, esse pedido representa a funcionalidade que você deseja acessar. O cardápio, por sua vez, atua como a especificação da API, listando os pratos disponíveis, a forma como são servidos e seus respectivos preços. Já o garçom assume o papel do intermediário. Ele é a própria API, que recebe o seu pedido, leva ele até a cozinha e traz de volta a sua refeição, que corresponde à resposta para a sua requisição. Esse exemplo mostra que no restaurante você não precisa saber como a cozinha funciona, apenas consulta o cardápio, escolhe o prato e informa ao garçom. Da mesma forma, ao utilizar uma API, o desenvolvedor precisa apenas conhecer sua especificação para fazer requisições e obter respostas sem precisar entender os detalhes internos do sistema. A API se encarrega de realizar a comunicação entre as partes, garantindo que o pedido seja processado e a resposta seja retornada corretamente. Agora, no contexto dos sistemas, as APIs funcionam de maneira semelhante. Imagine que você está acessando um site no navegador. O navegador, nesse caso, envia uma requisição através da internet para o servidor. O usuário interage com o navegador, que exibe informações que vêm do servidor. Esse processo é mediado pelas APIs que possibilitam a troca de informações entre o navegador e o servidor. Imagine quando o usuário clica em um botão de login. O navegador envia uma requisição à API para verificar se o nome do usuário e a senha estão corretos. A API se comunica com o servidor, que consulta o banco de dados e retorna a resposta, informando se as credenciais são válidas. Com base nessa resposta, o navegador decide se deve redirecionar o usuário para a página inicial ou pedir que ele tente novamente. Esse fluxo ilustra como as APIs atuam como uma interface entre aplicações, facilitando a comunicação entre elas de forma eficiente e padronizada. As APIs podem ser classificadas em três tipos: privadas, parceiras e públicas. As APIs privadas são utilizadas internamente por uma aplicação e não estão acessíveis ao público. Elas são projetadas para facilitar a comunicação entre os próprios serviços de uma empresa, garantindo maior controle sobre suas funcionalidades. APIs parceiras são criadas para serem compartilhadas com empresas ou parceiros comerciais específicos. Por exemplo, se uma empresa deseja integrar seu sistema com o de um parceiro, ela pode disponibilizar uma API exclusiva para essa integração, permitindo a troca de informações entre as partes sem expor a API ao público geral. E por último, nós temos as APIs públicas, que são abertas para qualquer desenvolvedor que queira acessá-las em suas aplicações. Plataformas como o Instagram oferecem APIs públicas que permitem que desenvolvedores criem aplicações que interajam com suas redes sociais, acessando dados como postagens, perfis e fotos públicas. O uso das APIs traz diversas vantagens, sendo a principal a redução do esforço manual. Imagine que você deseja criar uma aplicação que exibe todas as postagens feitas por um usuário no Instagram. Sem uma API, seria necessário copiar esses dados manualmente para uma planilha e importá-los para a aplicação, sempre que houvesse uma nova postagem. Esse processo seria extremamente trabalhoso e nem um pouco eficiente. Com a integração da API do Instagram, sua aplicação passa a buscar automaticamente essas novas postagens sempre que forem publicadas.
Isso elimina a necessidade de atualização manual, mantendo os dados sempre atualizados de forma automática. Esse processo de automação não apenas reduz o esforço manual, mas também garante que as informações estejam sempre sincronizadas entre diferentes sistemas, tornando a comunicação entre eles mais eficiente e permitindo integrações mais robustas e dinâmicas. Além disso, as APIs permitem que novas aplicações sejam construídas sobre sistemas existentes, ampliando as possibilidades de inovação. Elas oferecem uma forma padronizada de acessar funcionalidades específicas de outros sistemas, facilitando a criação de soluções que combinam diferentes serviços de maneira integrada. As APIs desempenham um papel fundamental na comunicação entre sistemas, permitindo a troca de informações de maneira eficiente e padronizada. Elas podem ser privadas, parceiras ou públicas, cada uma atendendo a diferentes necessidades de integração. Seu uso não apenas reduz o esforço manual e promove a automação de processos, mas também facilita a criação de novas soluções tecnológicas, tornando-se um elemento essencial no desenvolvimento de aplicações modernas. Bom, por essa aula é isso. Na próxima aula, a gente vai entender o que é um GPT. Então, até lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai entender o que é um GPT. O GPT é uma sigla para Generative Pre-trained Transformer, que em português significa transformador generativo pré-treinado. E trata-se de um algoritmo de inteligência artificial usado tanto para compreensão quanto para geração de linguagem natural. Basicamente, o GPT fornece respostas em forma de texto a partir de inputs que recebe, conhecidas como prompts. Esses prompts funcionam como instruções que guiam o modelo na execução de diversas tarefas. A criação de um prompt é, na prática, a forma de programar um modelo de GPT. Isso é feito fornecendo instruções ou até exemplos de como ele deve completar determinada tarefa com sucesso. Dá para pensar no GPT como um assistente virtual capaz de ajudar a escrever redações, responder perguntas, criar conteúdo e muito mais. Essa flexibilidade torna o GPT uma ferramenta extremamente poderosa para diversos tipos de demandas, desde a resolução de problemas até a geração de ideias criativas. Existem diversos casos de uso interessantes para o GPT. Ele pode redigir documentos, escrever códigos de programação, responder a perguntas com base em bancos de conhecimento, analisar textos, criar agentes conversacionais e oferecer interfaces de linguagem natural para software. Além disso, ele pode atuar como um tutor em várias disciplinas, traduzir idiomas e até mesmo simular personagens para jogos, ampliando suas aplicações para diversas áreas. Esses casos de uso mostram como o GPT consegue se adaptar a diferentes contextos e atender às necessidades específicas de cada situação. Agora, entendendo como ele funciona. Tudo começa com a aprendizagem a partir de dados. Inicialmente, ele é treinado lendo uma quantidade massiva de textos, o que ajuda a compreender a estrutura da linguagem, como a gramática, o estilo e até alguns fatos sobre o mundo. Nesse processo, ele também aprende a identificar padrões. Conforme lê e entende os textos, o GPT se torna capaz de prever qual será a próxima palavra em uma frase, melhorando sua habilidade de reconhecer contextos e padrões no conteúdo. Esse aprendizado contínuo é o que permite ao GPT produzir respostas cada vez mais refinadas e precisas. Quando você fornece um prompt ou uma frase inicial, o GPT utiliza tudo o que aprendeu para gerar um novo texto que faça sentido a partir daquele ponto. Ele prevê palavra por palavra o que pode vir em seguida, formando sentenças coerentes, e o mais interessante é que, com o tempo, ele refina suas respostas.
Quanto mais você interage com ele, melhor ele fica em gerar textos que se adequem às suas necessidades, porque ele está constantemente aprendendo. Esse processo de refinamento contínuo é o que torna suas respostas cada vez mais naturais e contextualizadas. Esse ciclo de aprendizado nunca para. O GPT continua a refinar suas respostas e a se adaptar a diferentes estilos e tons com base no tipo de cada entrada que recebe. Isso significa que ele não apenas replica informações, mas também é capaz de ajustar sua linguagem para se alinhar ao tom e ao propósito do texto solicitado, criando respostas mais personalizadas. A capacidade de adaptação é o que permite que o GPT seja usado em contextos tão variados, desde a produção de conteúdo até a automação de processos complexos. A capacidade do GPT de entender o contexto e gerar respostas coerentes é resultado de uma arquitetura avançada chamada Transformer, que permite que ele analise grandes volumes de dados e informações e capture nuances complexas da linguagem. Essa arquitetura possibilita que o modelo processe textos de maneira eficiente e produza resultados impressionantes. Cada etapa desse processo contribui para a melhoria constante do modelo, tornando-o mais preciso e útil a cada nova interação. Por isso, o GPT é mais do que apenas um algoritmo, ele representa um grande avanço no campo da inteligência artificial, permitindo a criação de soluções inteligentes e inovadoras para uma ampla gama de aplicações. A cada interação, ele continua a evoluir, aprimorando suas respostas e tornando-se cada vez mais eficiente. Esse é o fascinante universo do GPT e como ele funciona. Com sua capacidade de aprendizado constante, o GPT promete revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia, abrindo portas para novas possibilidades e descobertas. Então é isso. Na próxima aula, a gente vai entender o que são os modelos de Machine Learning e as soluções da OpenAI. Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre os modelos de Machine Learning. A gente vai começar entendendo sobre os diferentes modelos que existem no universo da OpenAI, mas antes de tudo, o que exatamente são modelos? Modelos são algoritmos treinados em grandes volumes de dados para identificar padrões, fazer previsões e tomar decisões sem que precisem ser explicitamente programados para essas tarefas. Basicamente, eles aprendem a reconhecer estruturas e gerar respostas de forma autônoma. Os produtos da OpenAI são, em sua essência, modelos de Machine Learning desenvolvidos para desempenhar funções específicas como geração de texto, tradução, reconhecimento de imagens e diversas outras aplicações. Cada um deles foi treinado com imensos conjuntos de dados para fornecer resultados cada vez mais precisos. Atualmente, existem diversos modelos disponíveis. E agora a gente vai para a documentação da OpenAI para entender melhor o que isso significa. Então, se você entrar na página inicial da OpenAI, para isso basta você entrar no Google e pesquisar por Platform OpenAI. Você vai cair aqui, e aí tem o Overview, né? E aqui, na terceira opção, a gente tem os modelos. E a gente tem os modelos principais, né? A gente tem os modelos 4.5 Preview, que é o novo que está chegando. Temos o 4o, que é o atual, né? Esse de Preview ainda está sendo desenvolvido, né? Mas já pode ser usado. E temos o O3 Mini, que foi revolucionário quando surgiu. E aqui tem diversos outros modelos, né? Tem o O3 Mini, O1, O1 Mini. Aqui a gente tem o 4.5 Preview, 4o Áudio, GPT-4o, GPT-4o, ChatGPT-4o e por aí vai. Alguns otimizados para custos, alguns modelos para real-time, versões anteriores do GPT, por exemplo, GPT-4 Turbo, GPT 3.5 Turbo e GPT-4, que são legados agora, foram revolucionários, mas atualmente
são versões legadas e que vão ser descontinuadas. Temos também o DALL-E 3 e DALL-E 2, que gera imagens. Temos modelos para texto para voz, que é o TTS-1 e TTS-1 HD. Temos o modelo Whisper, que faz reconhecimento de voz e pode transcrever texto, ou melhor, transcrever áudio em texto. Temos os embeddings, que converte texto para vetor de representações. Esses aqui são usados para moderação, para identificar coisas perigosas no conteúdo e em imagens. Enfim, tem diversos modelos aqui que você pode usar. Alguns já estão legados, alguns são específicos para imagem, outros para voz, outros para texto, enfim. Cada um tem o seu propósito, mas todos eles são modelos que você pode utilizar no ChatGPT. Se você quiser explorar cada uma dessas opções, basta acessar sua conta da OpenAI e verificar as diferentes versões disponíveis. Provavelmente, quando você estiver assistindo essa aula, como está evoluindo muito rápido as tecnologias e os conceitos de inteligência artificial, provavelmente já existirão novos modelos aqui nessas páginas. Então, não se preocupe, faz parte da evolução, né? Além disso, eles podem fazer sutis mudanças no layout, mas na prática é isso. Além dos modelos, também é importante entender os diferentes modos de interação que podem ser utilizados com eles. O primeiro deles é o Chat Completion, um formato em que a comunicação com o modelo ocorre como uma conversa estruturada. Nesse tipo de interação, o usuário envia uma série de mensagens como inputs e o GPT responde com a saída, ou output. E essa saída é gerada de forma contextualizada. Esse modo é especialmente indicado para a criação de agentes conversacionais, ou chatbots. Outro modo de interação, que já foi amplamente utilizado no passado, é o Completion. E possivelmente, se você está assistindo esse curso e já veio de outros tutoriais, e estranhar porque você não está vendo nada sobre isso aqui, é porque eles foram depreciados e atualmente não é mais recomendável que se utilize. Mas se você for pesquisar na internet ou ver outros cursos mais antigos, você vai ver esse completion por lá e vai estranhar porque eu não estou falando a respeito. Exatamente por isso, porque atualmente o seu uso não é mais recomendado. O funcionamento da completion era bem simples. O usuário fornecia uma entrada e o modelo gerava uma resposta correspondente como saída. Diferentemente do chat completion, que exige que as solicitações sejam estruturadas como em uma conversa, a completion trabalhava de forma mais direta, processando apenas o que era fornecido no input e gerando uma resposta baseada nesse conteúdo. Ao longo desse material, nós vamos explorar melhor como essas interações funcionam na prática. Mas, em resumo, eles são os principais modelos e formas de interação disponíveis na OpenAI atualmente. Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula, a gente vai para o playground da OpenAI. Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre o Playground, que é onde você pode conhecer a API da OpenAI e testar ela online. Para fazer isso, você vai vir aqui em API Reference. Nessa aba que abriu aqui, tem diversas opções, né? Primeiro ele fala de cara da autenticação, que você precisa criar uma OpenAI API Key para conseguir fazer requests. Aqui ele dá um exemplo de como você pode fazer uma requisição para a API da OpenAI usando o seu URL, como você pode debugar as requisições, como você pode setar informações de rate limit e por aí vai, backward compatibility, enfim, chat completions, e aqui tem guias relacionados, como por exemplo o Kickstart Guide, inputs de textos, imagens, áudio e por aí vai. Você pode ver diferentes exemplos, né? Aqui tem um exemplo de
como criar uma chat completion, o default, com um input de uma imagem, com streaming, e aqui tem um exemplo com CURL, com Python, com Node e com C#. Então, tem diversas opções e como você pode implementar isso daqui. Então, você pode escolher aqui e ele te mostra a implementação pronta que você pode usar e se basear nela para fazer a sua própria implementação, né? Aqui tem o body da requisição, mensagens, modelo, áudio e por aí vai. Vamos para o Quick Start, vamos investigar aqui o Quick Start. Aqui a gente tem um exemplo com JavaScript, vamos manter JavaScript mesmo. Nesse caso aqui para upload de imagens, enfim. Esse cara aqui te permite testar, ver como montar as requisições, como conhecer o modelo, como construir um agente. Posso fechar isso aqui. Aqui ele seta, por exemplo, um agente hispânico, um agente em inglês. E aqui tem as instruções. Ele só pode usar inglês, aqui ele só pode usar espanhol e por aí vai. Aqui o prompt para geração de textos. Mais uma vez, você pode escolher entre Python e JavaScript e seu URL. E aí você pode escolher aquilo que for mais confortável para você. Aqui ele mostra os diferentes papéis que você pode usar na OpenAI, por exemplo, desenvolvedor, usuário, assistente. Assistente é o cara que responde às nossas dúvidas, ele é o assistente. Então, inclusive, se você perguntar qual é o seu nome, ele vai dizer que ele não tem um nome, que ele é o assistente. O usuário, que é a pessoa que vai fazer o input dos dados. E o developer pode ser uma forma como você está atuando. Então, você pode entrar lá e escolher, atue como um developer, atue como um especialista de marketing, esse tipo de coisa. Aqui você vai escolher o modelo. O modelo, como a gente já viu, também é relacionado ao quão inteligente o ChatGPT vai ser. E também relacionado aos custos que você vai ter. A gente vai ver melhor sobre esses custos posteriormente. Aqui tem mais detalhes sobre Prompt Engineering e é isso. Aqui para trabalhar com imagens, então tem muitos exemplos que você pode explorar aqui, pessoal, e testar diferentes possibilidades. E inclusive você pode começar o desenvolvimento vindo justamente aqui. Aqui tem um exemplo para trabalhar com geração de áudio. E isso é compatível com qualquer linguagem. Então, como você usa a própria API, você pode escrever código para consumir a API da OpenAI em qualquer linguagem. Pode ser nas que ele sugere aqui, como Python, Node, C# ou JavaScript, ou o que for. Mas também pode ser em Java, em Kotlin, em Rust, no que for. Bom, pessoal, é isso. Basicamente, o playground onde você vai testar a sua API, vai conhecer a plataforma e vai aprender como trabalhar com ela. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente continua e na próxima aula a gente vai falar sobre tokens. Os tokens são muito importantes porque é a partir deles que a gente vai calcular o quanto a gente vai gastar na nossa API. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre tokens. Mas o que são tokens? A família de modelos GPT processa texto usando tokens, que representam sequências de caracteres que ocorrem com frequência. Sempre que você envia um texto como entrada para qualquer um dos modelos, ele é processado e a saída é fornecida em forma de texto. Esse processo de entrada e saída é categorizado em tokens. Para entender melhor isso, vamos analisar esse exemplo aqui. Eu coloquei um input aqui de um prompt que a gente pode passar para o ChatGPT. E aqui eu estou pedindo a ele me dê a lista das 10 maiores bandas de rock do mundo. E ele calcula a quantidade de tokens que tem nessa frase em diferentes versões do ChatGPT e em diferentes modelos. Por exemplo, no GPT-3, que já é legado, ele calcula aqui que tem 14 tokens. GPT 3.5 e GPT-4, ele calcula que tem 15 tokens. E
no GPT-4ou e 4ou Mini, ele calcula que a gente tem 15 tokens. Na prática, pessoal, a palavra give é um token, espaço me, outro token, espaço de, outro token, espaço list, outro token e por aí vai. Enfim, a palavra é quebrada em diferentes partes que ele vai usar internamente. Além disso, a gente pode pedir a ele para exemplificar com um texto dele sobre tokens. Então, eu posso clicar aqui em Show Example e ele mostra quantos tokens tem. Algumas palavras mapeiam para um token, mas isso não é uma regra. Por exemplo, indivisível se torna mais de um token. Então, o espaço indiv é um token e visible é outro token. E, por exemplo, se você usar emojis, eles podem ocupar mais de um token. Então, cada parte do texto forma um token específico. Ele quebra o texto em vários pedaços e cada pedaço é um token. E se você estiver usando um outro idioma, ou melhor, um outro alfabeto, como por exemplo o alfabeto russo, ou acho que é kanji, que chama o idioma japonês, a escrita japonesa, ou os ideogramas chineses, esses caracteres ocupam mais espaços e ocupam mais tokens do que os caracteres ocidentais. Então, isso vai variar de acordo com o alfabeto usado para escrever o texto. E também emojis e outros recursos, espaços em branco, caracteres especiais, tudo isso se tornam tokens. E por que é tão importante a gente se preocupar em como os tokens são gerados? Simples, pessoal, porque se você vier aqui na API e pesquisar por billing, vamos voltar aqui no overview, vamos só voltar o zoom aqui para o tamanho normal, beleza? E fechar aqui. Então, se você não estiver aqui em billing, você pode vir na API Reference e pesquisar por billing. É melhor você usar a busca do que ir direto pelo menu, porque isso aqui eles podem mudar o layout e mudar o local onde você encontra isso. Então, use a busca que vai ser mais tranquilo. Billing Overview, a gente vai escolher essa primeira opção aqui. E você chega na mesma tela que eu estava anteriormente. Aqui você pode ver os métodos de pagamentos. No meu caso, eu estou usando a minha conta antiga, mas essa conta aqui eu não tenho mais, não estou mais no período trial. Então, se eu quiser usar a API, eu preciso pagar. Quando você acaba de criar a conta, você tem 3 meses e $5 para usar alguns modelos do ChatGPT. E depois disso, você não pode mais usar de graça. Então, aqui tem os métodos de pagamento. Você pode adicionar um método de pagamento e aí você continua utilizando. Mas se você vier aqui em Pricing, e aqui tem o preço por modelo. E eles calculam o preço de uso de cada modelo de acordo com a quantidade de tokens usados. Então, aqui, OpenAI O1 é $15 para cada 1 milhão de tokens. Já o OpenAI ou 3 Mini é $1,10 para cada 1 milhão de tokens. Então, varia de acordo com o modelo. Por que tem essa variação? Porque cada modelo, ou melhor, porque os modelos mais novos têm mais inteligência do que os anteriores e geram resultados mais precisos. Então, por isso, eles são mais caros. Aqui você tem a tabela de preço de todos eles e você pode ver também a tabela de preços detalhadas. Basta você clicar nesse botão aqui e aqui você tem os detalhes por modelo. Isso é calculado por 1 milhão de tokens, né? Geralmente 1 milhão de tokens. E aqui tem os últimos modelos. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. Beleza, então a gente tem o GPT 4.5 Preview. Para cada 1 milhão de tokens que você usa, você paga $75. Já o GPT-4ou, você paga $2,50 para cada 1 milhão de tokens. O GPT-4 ou Audio Preview, $2,50. E assim vai, para cada modelo tem uma tabela de preços diferentes. Agora, para modelos de áudio, por exemplo,
Se você estiver usando o 4 ou Audio Preview, é $40 para cada 1 milhão de tokens. E se você usa a versão anterior, cada versão que você diminui, para cada versão mais antiga que você usa, diminui um pouco o preço do custo. E aqui para Fine Tuning, que também tem preços diferentes para cada modelo que você utiliza. Então, pessoal, o que você deve considerar? O custo que a sua API vai ter vai depender da quantidade de tokens que você utiliza. Se você utiliza muitos tokens, vai aumentar o preço. Se você utiliza menos, vai diminuir o preço. Então, você tem que levar isso em conta quando você for implementar seus serviços e suas aplicações que consomem a OpenAI. E esses tokens você paga nos dois sentidos, né? Então, se você envia 10 tokens para poder fazer uma pergunta, os tokens de retorno também contam. Então, se você envia 10 tokens e recebe 20 tokens como resposta, no total você usou 30 tokens e você vai ser cobrado pelo envio e pela resposta. Então, é interessante que você adote estratégias de contar quantos tokens você está utilizando, pelo menos no envio, para saber, ou pelo menos estimar e otimizar os seus custos durante a implementação da sua API. Beleza? Então, basicamente é isso que é um token, e ele é fundamental para que você consiga desenvolver aplicações que consumam a OpenAI de forma eficiente e economize recursos. Todas as ferramentas que trabalham com AI baseiam-se mais ou menos no mesmo conceito. Talvez o nome seja diferente de token, mas a lógica é mais ou menos a mesma, então você tem que saber balancear isso para poder não ter grandes gastos com a sua aplicação, beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre como você pode obter os melhores resultados ao utilizar os modelos da OpenAI. A documentação oficial oferece um guia valioso chamado GPT Best Practices, que apresenta diversas táticas para aprimorar sua interação com a inteligência artificial. Então, vamos explorar algumas dessas estratégias para que você consiga respostas mais relevantes e precisas. Então, aqui na página da OpenAI, você pode usar o scroll e pesquisar aqui e descer até Best Practices e vir aqui em Prompt Engineering. Ou você pode usar a pesquisa e pesquisar por Prompt Engineering. E aí você clica nessa opção aqui. E aqui tem diversas dicas de como você pode escrever prompts mais eficientes. Você pode usar mensagens, como você pode usar o role. O role principal e padrão é o role de user, que é utilizado sempre que você está utilizando o ChatGPT. Ou você pode usar também como desenvolvedor, o role de desenvolvedor. Você pode passar, por exemplo, uma mensagem simples como prompt, ou você pode passar uma cadeia de comandos que serão executados. Por exemplo, nesse caso aqui, ele seta as mensagens encadeadas, uma seguida da outra, e atua como se fosse um especialista em questões relacionadas à programação. Aqui tem o assistente, que é gerado pelo modelo, né? É o que responde a gente, né? Esse cara é chamado de assistente, é que provê exemplos do modelo como resposta e te devolve isso posteriormente. Mas o que importa para a gente pode descer aqui até aqui, ou a gente pode usar o menu, né? O menu eu acho que é mais interessante, chega mais rápido onde a gente quer ver. Quais são as táticas que você pode utilizar para ter melhores resultados? Uma delas é incluir detalhes na sua query para ter soluções mais relevantes. Sugerir que o modelo adote uma persona, a gente já viu isso aqui quando a gente falou sobre o planejamento de viagem, quando a gente falou sobre como construir prompt. Usar delimitadores para indicar claramente diferentes partes do texto, especificar passos requeridos para completar uma tarefa e prover exemplos. Especificar um tamanho desejado do input, isso aqui é interessante também em relação à quantidade de tokens, né? Quando você especifica o tamanho desejado do output, você pode adequar
especificamente para suas necessidades a quantidade de tokens consumidos. E se você clicar em cada uma dessas táticas, ele vai ser mais detalhado. Então, por exemplo, prompts ruins. Então, como eu posso adicionar números no Excel? E um prompt muito bom. Como eu posso adicionar uma linha com totais em dólares no Excel? E ele diz que eu preciso que isso seja automaticamente aplicado a todas as linhas. E o total deve ser definido no final da linha em uma coluna chamada total. Outro exemplo de um prompt ruim, quem é o presidente? E aqui ele fala um prompt um pouco melhor, né? Qual é o presidente do México em 2021? E aqui mais detalhes sobre a eleição dele. Aqui ele tem um exemplo também de prompt ruim, para escrever um código que calcule o Fibonacci. E aqui um prompt melhorado para escrever uma função em TypeScript que calcule de forma eficiente uma sequência Fibonacci. Comente o código literalmente para explicar o que cada parte do código faz, enfim, todos os detalhes. Outro é sugerir que o modelo adote uma persona, a gente já viu isso anteriormente, né? Outra tática, usar delimitadores para indicar claramente as diferentes partes do texto. E aqui, por exemplo, você pode usar para ele sumarizar um texto delimitado por aspas triplas, e aqui você coloca o texto, ele vai resumir isso para você, enfim. Então, você pode investigar isso daqui, estudar essas diferentes estratégias e otimizar os seus prompts. Você pode prover também exemplos, especificar o tamanho do output. Enfim, você pode usar isso daqui, esse guia aqui, e estudar estratégias melhores para escrever prompts mais eficazes. E claro, isso é importante também para reduzir os custos. Se seus prompts forem mais eficazes, eles vão consumir menos tokens e, por consequência, vai ficar mais barato as consultas que você executa. Outra coisa interessante também é dividir tarefas complexas em subtarefas, tarefas menores. Outra coisa, dê tempo para o ChatGPT pensar, assim ele vai te devolver respostas mais eficazes. E você pode usar ferramentas externas também. Enfim, esse guia aqui é muito importante. Eu acho que vale a pena você gastar um tempo aqui estudando e se aprofundando. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar o link nos recursos e é só você investigar. Se por um acaso mudarem o link, você vai usar a busca aqui e vai pesquisar por Prompt Engineering. Você vai chegar nessa mesma seção aqui, porque eventualmente eles vão mudar esse layout aqui e, na verdade, mudam com frequência. E se hoje está nesse local, amanhã pode estar em uma outra parte do layout aqui. E o que importa são os conceitos, pessoal, porque o layout muda frequentemente. Beleza? Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos falar sobre a precificação dos modelos da OpenAI e como funcionam as limitações de uso, conhecidas como Rate Limits. Essas informações são essenciais para que você possa usar os modelos de forma eficiente e econômica. A OpenAI utiliza um modelo de precificação flexível, onde você paga pelo que você usar. Para conferir os detalhes, você pode acessar a página de Pricing na OpenAI. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Você pode pesquisar por Pricing aqui, ou se não estiver aparecendo, você pode usar a pesquisa também, que você vai chegar no mesmo local. A gente já viu anteriormente sobre Pricing, quando a gente estava falando sobre os tokens, né? E como você pode ver aqui, o preço é dinâmico e depende de quão moderno é o modelo que você está utilizando. Se você estiver usando o modelo mais antigo, os preços tendem a ser mais baratos e absurdamente mais baratos, para ser mais exato. Então, de $75 do GPT 4.5 para 2,50 para o GPT-4 ou para cada 1 milhão de tokens. Então, cai bastante o preço. E, claro, isso varia também de acordo com cada um dos modelos utilizados. Por exemplo, o modelo responsável por gerar áudio, o preço é diferente. Outro por fine tuning é diferente. Outra para interpretar código é diferente. Enfim, outro que pesquisa na internet também é um preço diferente. Se você usar ferramentas como o Whisper para transcrição,
você pode pagar por 6 centavos de dólar, 0,06 centavos de dólar o minuto, para transformar texto em voz. Para geração de imagem, você paga 8 centavos por imagem na escala de 1024 por 1792, usando o DALL-E 3. E se você usar o DALL-E 2, você paga 2 centavos. Para usar embeddings, 0,2 centavos. E aqui é 1 milhão de tokens, né? De imagem é por imagem. E transformação de texto para voz é por minuto. E se você pegar outros modelos aqui, são por milhão de tokens. Transcrição de áudio para texto, não aparece aqui. Aqui a gente tem os áudio tokens, que é 1 milhão de tokens, 40 dólares, e por aí vai. Enfim, além disso, existem também os rate limits. Então, a gente pode pesquisar aqui. Vamos ver. Vamos pesquisar rate limits. Ok? Rate limits. Aqui ele fala por que eles usam os rate limits. Primeiro, para proteger contra o mau uso e o abuso nos usos da API, para terem certeza de que todo mundo consegue aproveitar de forma justa e acessar a API, e ajudar a OpenAI gerenciar e agregar a carga de dados na infraestrutura dela. Então, é por isso, para balancear a carga, proteger contra abuso e garantir que todo mundo possa usar a ferramenta de forma justa. Se você está utilizando, por exemplo, a DeepSeek, você já percebeu que ela é mais instável e às vezes ela não consegue responder, às vezes ela trava e fala que teve um problema interno. É justamente porque eles ainda não estão aplicando o rate limit, e por não aplicar o rate limit, às vezes a API cai. Às vezes internamente a API cai e não consegue responder. Apesar do layout estar funcionando, internamente a API pode ter caído. E eles devolvem uma resposta dizendo que ocorreu um erro interno do servidor. Provavelmente porque eles estão tentando ganhar o mercado e não estão impondo nenhum tipo de rate limit. Aqui ele explica como funciona os rate limits, como funciona a tier, a faixa de preço, os headers, enfim. Aqui como você pode aplicar fine tuning para poder aproveitar melhor os seus recursos, como mitigar erros, retry, enfim, tem diversos exemplos. Você pode fazer também batch requests, ao invés de você fazer uma única request, você pode fazer uma request e fazer solicitações em massa nessa request. Assim você economiza também com a quantidade de requests que você faz por minuto. Aqui tem Fine Tuning Rate Limits, se você quiser conferir também. E aqui temos os Rate Limits quando você faz em batch, faz um processamento em massa. Outra coisa que é importante que você verifique também é a sua página de uso. Aqui você vem em Usage e confere como está a sua utilização. Aqui você consegue ver a quantidade de recursos que você utilizou e o quanto você gastou. No meu caso, estou usando a versão gratuita, né? Essa conta aqui não usa nenhum recurso. Mas se eu for na minha outra conta, vocês vão ver que os meus gastos são um pouco maiores, né? Então, deixa eu voltar aqui na API Platform, Login, API Platform, ok. Aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Vamos vir aqui na engrenagem, Settings. E aqui na engrenagem a gente pode ver o Billing, que é como está a minha conta. No meu caso, eu tenho um crédito de R$ 4,50 ainda. Os limites que eu tenho na minha conta, os limites de uso. E o que eu já utilizei, né? O quanto eu já gastei. E aqui ele mostra. Claro, eu utilizei a versão gratuita para a maioria dos casos e precisei pagar para coisas um pouco mais complexas, como, por exemplo, geração de imagens e transcrição de áudio, que não é gratuito. Nem se você estiver no período free tier, você não consegue utilizar esses modelos gratuitamente. Então, é interessante que você utilize esse painel aqui para monitorar o quanto você está consumindo, especialmente se a sua conta estiver marcada como... Deixa eu voltar aqui no Billing. Como recarga automática. Então, se tiver habilitado
auto-recarga, então você pode ter uma surpresa na sua fatura. No meu caso, eu não habilitei isso, então quando acabar eu tenho que vir aqui e recarregar. Se eu estiver fazendo a requisição e eu consumir o meu limite de tokens e acabar os tokens, então ele não vai devolver a resposta completa e vai cortar um pedaço da resposta. Beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso que a gente tinha para falar sobre preços e rate limits. A gente já viu na parte de tokens sobre preços, a gente já viu também sobre rate limits. Bom, pessoal, então basicamente rate limits determinam quantas requisições podem ser feitas dentro de um determinado intervalo de tempo. Então existem dois conceitos importantes que você deve levar em conta e que o ChatGPT usa, que a OpenAI usa, melhor dizendo, que são os tokens per minute ou TPM, que é o número de tokens que podem ser processados dentro de um minuto, e os requests per minute, que são requests por minutos ou RPM, o total de chamadas à API que são permitidas dentro de um minuto. Cada modelo tem seus próprios limites e respeitá-los é fundamental para garantir que o sistema funcione de maneira estável. Como eu já comentei, os limites existem por 3 motivos principais. Primeiro, proteção do sistema, porque evita que o usuário sobrecarregue a API, garantindo que todo mundo possa acessar o serviço sem instabilidades. O segundo é o uso justo, assegura que todos os usuários tenham uma parcela justa de recursos, dos recursos disponíveis. E terceiro, gerenciamento de custos, ajuda a controlar gastos, impedindo que um uso excessivo gere cobranças inesperadas. O que você pode fazer para reduzir os custos? Você pode agrupar as requisições e fazer uma requisição em batch. Além disso, você deve monitorar o seu consumo, como eu já comentei com vocês. Otimizar os seus prompts. Os prompts otimizados vão reduzir tanto o número de respostas, quanto o número de tokens enviados, quanto a resposta devolvida vai ser mais eficiente. Então, você vai precisar fazer menos requisições. Se você faz respostas repetitivas, então se você está sempre respondendo a mesma coisa, é ideal que você faça cache e, claro, escolher o modelo adequado. Em alguns casos, você pode usar tranquilamente modelos mais antigos que vai conseguir devolver uma resposta totalmente aceitável. Por exemplo, se você não precisa de todos os recursos do GPT 4.5, você pode usar o GPT-4 ou o GPT 3.5, enfim. Bom, pessoal, então é isso. Compreender a precificação e os limites de uso da OpenAI é essencial para utilizar os modelos de forma eficiente e econômica. Seguindo essas recomendações, você pode otimizar os custos, evitar surpresas na sua fatura e garantir uma experiência mais eficiente ao interagir com os modelos de AI da OpenAI. Beleza? Então é isso aí, até a nossa próxima aula. Fala Dev, beleza? Se você quer se destacar no mercado e garantir um futuro promissor, chegou a sua oportunidade. O mundo da inteligência artificial está transformando a tecnologia e quem domina essa área está um passo à frente. Agora imagine combinar Java, Spring AI e Spring Boot para criar aplicações inteligentes de verdade. Seja bem-vindo ao primeiro curso de Spring AI em português. Um treinamento de alto nível que vai te preparar para criar aplicações inteligentes e revolucionárias, utilizando Spring AI, Spring Boot 3.4.3 e os modelos LLM mais poderosos da OpenAI. E o que isso significa para você? Significa que você vai dominar uma stack inovadora que combina Java, Spring AI, Spring Boot e inteligência artificial, permitindo que você construa sistemas que geram respostas personalizadas, criam receitas sob demanda, transformam áudios em textos e geram imagens incríveis a partir de descrições textuais. Você vai aprender do zero, construindo aplicações completas que exploram todo o potencial da IA. E tem mais! Além da OpenAI, você também vai aprender a integrar outros modelos LLM que estão ganhando espaço no mercado, como os da DeepSeek. Eles vêm se destacando cada vez mais no mercado como alternativas poderosas e eficientes, perfeitas para quem quer explorar outras opções de uso ou trabalhar com diferentes orçamentos. E sabe o que torna tudo isso ainda mais valioso?
você estará utilizando as mesmas tecnologias que empresas como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google usam para criar soluções inovadoras. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida, alinhada às referências do mercado. E quer um motivo ainda mais forte, você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já ensinei mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência com inteligência artificial, mas é importante ter uma base em Java. Se você já conhece o mínimo de React, Angular, Vue.js ou outras ferramentas de Single Page Application e tem familiaridade com o desenvolvimento de REST APIs usando Spring Boot, isso vai acelerar muito o seu aprendizado. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy, que é um diferencial importante para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero. A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracia e sem ressentimentos. Agora é com você. As melhores oportunidades são para aqueles que agem rápido. Não perca tempo e venha aprender comigo no mais completo curso de Spring AI com Java e Spring Boot. Seu futuro como desenvolvedor de aplicações inteligentes começa agora. A gente se vê na primeira aula.